Fala galera, beleza? Fala galera, tudo bem? Hoje a gente tá aí de novo. Vamos falar um pouco de Tirana, cidade aí que a gente morou durante 10 semanas, né? 2 meses. 2 meses e meio, É. que deu 10 semanas, né? Total aí. Então a gente veio de lá pra Macedônia, que é onde a gente tá hoje. Mas a gente vai falar um pouquinho da experiência que a gente teve lá e do porquê que a gente escolheu Tirana. A gente estava na Itália, né, em Bergamo, na parte norte. E a gente resolveu que a gente tinha o prazo do Schengen, para quem não sabe, quando você entra na parte Schengen, você tem 90 dias para ficar. É, né? 90 Sim, dias. 90 dias do 90 Schengen. dias no Schengen. E o nosso prazo já estava estourando. Então a gente tinha que achar um lugar para Escolher uma alternativa escolher que uma fosse outra fora do alternativa. Schengen. Exato. E o Schengen, para quem não sabe, aí é o acordo dos países que são os países principais ali da Europa, que é Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, França, que é para onde a maioria do pessoal acaba indo, né? É a parte mais turística mesmo da Europa. Exato. E daí, para sair fora da área Schengen e poder continuar na Europa, então a gente tinha as outras opções dos outros países da Europa, e daí também são 23 que ficam fora, se eu não me engano. E daí os Balcãs foi para onde é que a gente veio, no caso da Albânia, né? Os Balcãs era a opção mais viável, mais próxima, mais barata assim pra gente fazer, sabe? A gente tinha visto em alguns vídeos de uma galera que foi à Albânia e dizia que era muito barato, que era muito em conta, que era um lugar interessante de conhecer. E por essa escolha também, por ser perto, a gente estava na Itália e foi a Tirana, né? Sim, e daí outra tinha aquela que na Albânia a gente ouvia falar que o pessoal falava bastante italiano também. E daí como a gente sabia falar italiano também, além do inglês, daí no caso tu não sabe tanto inglês, né? Sim, eu não sei. E daí essa era uma limitação que a gente tinha para sair no início, né? Então daí no caso a Duda, que nem ela tem um inglês mais básico, e daí a gente tinha que fazer uma opção para algum outro lugar fora do Schengen, mas também tinha que escolher um país assim que ela pudesse também se comunicar, né? Para não ficar só na via tradutor ou tentar improvisar alguma coisa de inglês, né? Então, para facilitar um pouco aí, daí a gente resolveu, vamos para Tirana primeiro, por ser perto, por a gente já ter escutado que era um custo-benefício bom, sim. E porque tinha a questão de que a gente ouvia falar que muita gente falava italiano, então daí ia poder se comunicar, não ia depender só de tradutor, ou da gente estar os dois juntos no mesmo momento para fazer alguma coisa. Então daí ela também ia ficar mais fácil para tudo, né? Sim. E realmente eles falam inglês, sim, mas o que a gente mais ouvia era o italiano. Então para nós a gente já estava mais adaptado, assim, nessa questão de idioma, né? Claro, eles falam albanês, né? Sim. Normal. E daí era o que a gente não entende. Que é o que a gente não entende, mas a gente já aprendeu algumas palavras, né? Talvez aí 2 meses, né? A gente aprendeu talvez umas 100 palavras, talvez alguma coisa assim, o mais básico. Sim. Não falar muito, mas entender o que eles falavam, sabe? É um povo mais comunicativo. Ele é mais parecido com o brasileiro. É mais parecido com a gente. Ele é mais comunicativo, ele gosta de saber de onde que tu é, o que tu faz. Ele é mais parecido com o brasileiro até do que o italiano do norte. Sim. Né? Ele é bem mais aberto, assim. Bem mais aberto. Então é bem receptivo. Eles gostam do Brasil, assim, eles gostam do pessoal. Tu fala que é do Brasil, o pessoal gosta, assim, te acolhe bem, te ajuda, explica. São bem corretos, assim, o pessoal, assim, é um lugar bem interessante de ficar. Assim. E para quem tá nesses lugares assim, exemplo Itália, tá estourando o tempo, ou quer conhecer umas praias bonitas, vá a essa parte dos Balcãs que ficam no Mar Jônico, né? Que se diz. Mar Jônico, o início dos Balcãs é no Adriático e daí ele termina no Jônico. Que é lindo, vale a pena, é em conta, é barato também.
A gente foi a Imara, e Imara, a costa era muito bonita. Muito linda. Nossa, a praia é fantástica. Tanto que eu disse, bom, era perto também da Grécia, né? Que todo mundo fala assim, que as praias da Grécia... Vai pra Grécia, não é diferente. Pelo que a gente vê, não é diferente dali. E deve custar um terço da Grécia ou um quarto do que custa na Grécia, assim. Não tem tanto apelo comercial, não tem tanta festa, não tem tanta bagunça, assim. Também não tem tanto turista, mas a praia em si, a praia é fantástica, assim. A praia pode ir, assim, fica a dica para quem quiser, vai a Imara. Se quiser um pouco mais de badalação, assim, mais de festa, vai a Kissamil ou vai a Vlora mesmo, se não quiser ir tão longe, porque que nem a gente foi a Imara, mas a gente foi de micro-ônibus. Micro na ida, né, e ônibus na volta, né? E daí o micro, ele é mais tenso para andar, por causa que a estrada, assim, ela é crítica. A estrada de Tirana para Vlor. De Tirana para Imara. De Vlor para Imara daí, Até Vlor é uma coisa, né? E daí chegou em Imara ali, perto de Imara, assim, que é bem... Tu passa o túnel, né? Até Vlora e Imara é bem tranquilo. Até Vlora, de Tirana a Vlora, é bem tranquilo. Depois fica um pouquinho mais tenso, assim, quem tem medo de colinas, de penhascos, já não sei se eu recomendo. E não é muito longe de Tirana. Umas 4 horas, né? Deu 4 horas. Deu 4 horas, fora as paradas, né? 4 horas e meia, eu acho, né? Mas só que a questão é que até Vlora dá umas 2 horas, 2 horas e meia, acho que é. E daí é bem tranquila a estrada. Pode ir sem medo, dá pra ir de carro, aluga um carro, o aluguel é barato. A gente viu o pessoal que alugou, assim, era bem em conta, assim, pra quem pode, né? Não era o nosso caso, mas pra quem pode aí, o aluguel aí poderia ir facilmente, não é muito. Vale a pena aí. Vale, aproveita um monte, a água é maravilhosa. Mas quem quer mais tranquilidade, assim, quem quer mais família, assim, quer ficar mais de boa, assim, mais sossegado, assim, vai a Imara. Vai a Imara sem medo, mas com uma ressalva. Vai a Imara de ônibus, não vai a Imara de carro, por causa que o caminho é tenso, o caminho é crítico. Os últimos ali de Vlora a Imara talvez deu uns 60 km e o ônibus levou em torno de 2 horas. Para chegar, porque realmente passa um carro só. Um carro mesmo. Um carro mesmo, assim, não tem espaço, né? Como que se diz aquela... Não tem acostamento. Não tem aquela parte de... Quando tem os morros que eu falava, não tem aquela guarnição que se diz? Não sei, é guardrail em inglês, eu não sei como é que é. Eu não sei como é que se diz, mas aquela proteção que tem nas estradas, né? Que se tu bater não cai no penhasco, lá não tem nada. Assim. Eles estão arrumando a estrada, assim, a gente via. Tem que ir muito devagar, os carros andam 30, 40 por hora, assim, não tem muito. Não tem. É o movimento de um carro só, vai um carro ou volta. E a mesma estrada que vai, ela volta, então não é um carro. A boa parte da estrada não é um carro do lado do outro. Não, eles fecham uma parte e daí começa só a vir. Aí depois começa só a ir. E assim, você tem que estar preparado. Obviamente, eu, Eduarda, se eu soubesse que a estrada era tão ruim, não teria ido. Mas fui e valeu a pena e eu recomendo. Talvez, hoje pensando se eu voltaria, talvez sim. Por mais que a estrada é complicada, por mais que até chegar lá é cansativo, porque é 4 horas e meia de ônibus, né? Foi muito cansativo, mas acho que compensa pelo mar, que é muito lindo, maravilhoso, e tu aproveita, e o preço é em conta em Imara. Os preços de comida, assim, no geral, assim, na Albânia inteira, né? Assim, é muito em conta. Mas não dá pra também se iludir muito com os preços. Não, comparado com outros lugares, daí não. Mas comparado com a Europa mesmo em si, a parte turística da Europa, a Albânia é bem em conta. No nosso caso, a gente chegou da parte norte da Itália pra Tirana. Nessa parte, tipo assim, quando a gente chegou, os preços, a gente olhava assim, nossa, é muito barato. Muito barato, a gente pode fazer tudo. Os cafés, tudo muito barato, dá pra comer. As duas pessoas comendo assim de boa e tomando café ali, tudo. Nós gastava aí 6, 7 euros aí, os dois, né, junto.
Sim. Então, enquanto lá no norte da Itália não se faz Não. nada com isso. É porque, né, é um pouco É, mais caro. é muito mais caro, é Itália outro turístico, custo, a Itália é outro mundo ali. outro mundo ali. Então, né, não- e eles cobram coperto, pra quem Cobra não sabe. coberta, que É é o, no importante caso o saber. coberta é quando tu senta em algum lugar, eles já te cobram, independente de tu vai pedir, o que tu vai pedir, eles já te cobram. Na Albânia não, Na só Albânia, se não. você quiser deixar. Assim, É. eles são bem tranquilos, são bem flexíveis Mas nesse na ponto. Itália aí você vai pagar aí 3, 4 euros o coberta, assim, em qualquer lugar que sentar. É. Então digamos que se você vai gastar aí 10 euros, vai pagar 4, 5 de coberta. O coperto é aquela... É uma taxa de É a serviço como taxa se fosse o 10%, que é muito mais de 10%. que no Brasil não é obrigatório, você paga se você quiser. Na É. Itália é obrigatório, é Na diferente. Itália se paga, não É tem... imprescindível É. a pessoa... Na verdade, a gente indica assim, quem vai pra Itália tem que saber disso, porque é muito importante. É assim, pra quem vai turistar, tem que saber. Tem que levar já em conta no orçamento o que vai gastar. Então, Mas, voltando pra Tirana, voltando para Tirana, né, que é o foco, né? que é o foco... Quando a gente chegou em Tirana, a gente pensou assim, nossa, agora a gente pode fazer tudo. É. Tudo que a gente não podia fazer na Itália, Na agora a Itália gente pode fazer na Albânia, por causa que tudo é em conta, tudo é acessível. Só que, pra turistar, é barato sim. Sim, vale é bem a barato. pena. É Só que pra morar já é um pouco diferente. diferente, Porque tu vai no mercado, tu precisa do básico, do necessário pra se alimentar. E o básico que o pessoal local come não é o mesmo básico Não é. que a gente come. Então, Exato. tipo, a gente vai pegar as comidas que a gente está mais acostumado um pouco, ou nem que a gente não esteja tão acostumado, que a gente for comer mais parecido com o que se comia na Itália, por exemplo. Ali. Vai comer massa, vai comer essas outras coisas de queijo e tudo mais. Caro. Então, daí na Albânia acaba sendo aí 20, 30% mais caro até do que na Itália. Mesmo mesmo no norte da Itália já sendo caro. Por quê? Por causa que as marcas acabam vindo tudo da Itália, essas marcas. Então daí elas acabam sendo mais caras. E daí para comer para ficar em conta, a gente tinha que equilibrar muito com a comida que eles comiam local, assim. Só que a comida que eles comem local é muito diferente. E daí Assim, a gente teve experiências nas primeiras semanas quando a gente chegou a Tirana, a gente foi num restaurante tradicional, que é o Tradita, ou o Sgara, que se fala lá. Então, a gente foi por indicação de um amigo nosso, né? Indicação dele, a gente foi nesse restaurante. Na primeira vez que a gente foi, maravilhoso. Na segunda vez, já não estava tão maravilhoso. Já não estava mais tão bom, Não estava tão bom e o preço tinha aumentado. Porque, detalhe, a gente tinha chegado antes da época da temporada de verão. De verão, A gente tinha chegado no começo de junho, né? E daí Aí na outra semana, ou nas duas, não sei, foi logo, recente. 2 semanas depois, ali, mais começo de julho, daí, ou começo, final de junho, a assim. gente daí foi de novo. e ele já tinha aumentado. Claro, uma diferença pouca, mas mesmo assim. E a comida já não tava a mesma coisa que a gente tinha comido antes, né? Na primeira já não vez. é a mesma coisa. Aí foi aí que a gente, acho que desgostou de comer comida de lá mesmo. Lá, porque tem outra coisa também, a carne sim, a carne não é igual a carne que a gente está acostumado no Brasil. No Brasil, pelo menos no sul, que era onde a gente morava, no Rio Grande do Sul, a carne é de primeiríssima, assim. A gente... E não era a mais barata do mundo, mas era um valor em conta que podia se pagar e tudo bem. Daí a gente veio para a Itália a carne já não era boa na Itália, a carne da Itália já era meia boca. Era bem cara, assim, tudo era caro na Itália. Até tem um outro vídeo ali para quem tiver curiosidade, olha o outro vídeo ali sobre Bergamo. A gente veio para a Albânia, a carne era mais barata sim do que na Itália, porém com um detalhe que o gosto da carne era bem diferente. Assim, o gosto, tipo, principalmente para começar o frango, né, que era o principal. O frango, ele acabava tendo um gosto assim como se tivesse não sei, um detergente, assim, como se tivesse sido lavado, assim, o frango, assim, com detergente, assim, uma lavagem, assim, para tirar a bactéria, alguma coisa assim, e ficava aquele gosto na carne. E não importava o quanto cozinhava, o molho que botava, sempre ficava aquele fundo de gosto. E daí... A gente teve os vídeos de várias pessoas falando bem da comida da Albânia e tal.
E a gente ok, tudo bem. Ok, a gente Cada um respeita a opinião, tem- cada um tem a sua opinião. Mas, Mas a nossa experiência, a nossa experiência não foi essa mesmo, né? Isso que a gente foi em 3 restaurantes. Agora eu falei, 3 2, restaurantes, mas a gente foi em 3. E não era bom, não era bom, não. E daí a gente foi tentar, tipo, mesmo em Tirana, a gente foi tentar ir comer naqueles que vendem o souvlaki, né? Que é o tradicional aqui, nessa região, assim. Que na Grécia se fala doner, na Macedônia se fala doner, mas é o pão pita, que é com salada, frango, batata frita o e tudo mais. churrasco deles é diferente dos nossos daí do Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul, né? Porque a carne deles, ela é tipo um embutido naqueles... Churrasco grego. É um churrasco grego, só que a galera não sabe, às vezes não Sim, sabe. Mas é o churrasco tipo, grego, que eles fica a no carne espeto e daí eles vão cortando só as tiras. Um embutido, assim, É, tu vê a carne, assim. É bem diferente. Não mas sei de gosto, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu gosto, tempero. Mas voltando ali a falar do frango, o frango acabava que nos lugares eles eram só cozidos, assim, meio mal cozido. Pelo menos a gente não gosta do frango mal cozido, assim, ou cozido, né? A gente gosta do frango mais torradinho um pouco ali pra pelo menos ter um gosto melhor, assim. Mas só que não adianta, o pessoal botava o molho, assim, disfarçava aquele gosto de detergente, sim. Não era igual o que a gente fazia em casa, não. Mas, só que tem o porém aquele. Tu sabe que o frango vem do mesmo lugar, que eles compram dos mesmos lugares e não interessava qual mercado comprasse, o frango continuava tudo igual. Tudo igual. Então não adiantava, a gente tentou carne moída, não, nada. A nossa experiência em comida na Albânia... Em carne, principalmente, né? Carne, principalmente, não dava. Não foi bom, muito não foi o que a gente gostaria, assim. Mas tem outras pessoas que gostam, e tudo bem, né? Cada um com a sua opinião. A nossa experiência a gente não foi gostou. boa. Mas, em compensação, os doces eram muito bons. Nossa, os doces, assim, chegar nas cafeterias, assim, realmente era bom, era barato, valia a pena, doce com gosto de doce, assim, mais parecido com o Brasil. Lá tem muito café, eles assim, você vai conversar com albanês, fazer qualquer coisa, né? Fazer qualquer coisa, nessa região você começa com café. E tudo é resolvido no café. É tudo resolvido no café. Então, assim, lá tem muito café, e não é um café assim que nem nosso, que é passado na máquina, não. É o café que se chama o turco, né? Então, ele é um café bem forte, mas ele é bom. A gente provou, eu provei no primeiro dia, já peguei um café, acho que no primeiro dia, acho. Primeiro dia eu fui e tomei o café, ele é bem forte, mas ele é bem bom. E assim, cada lugar que tu vai, cada esquina que tu vai, tem um negócio de café. A cafeteria, E outra coisa engraçada do café, só abrindo parênteses, que o café, ele passa, pra quem gosta de futebol, ele passa o futebol quase o dia inteiro, né? Quase o tempo inteiro, assim, ele passa na página de esporte, assim. Alguma outra coisa eles botam em notícia, algum outro café botam em questão de notícia, mas sempre tem uma TV ligada e normalmente ela sempre tá passando futebol e é reprise de futebol, se for durante o dia vai ser reprise. A gente estava lá no tempo que tava dando o Mundial de Clubes, a gente só via os times do Brasil na TV, assim, todo dia tava passando assim, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras, todo mundo tava passando ali. É um povo que gosta bastante de futebol. Eles gostam muito, eles são muito fanáticos, né? É lindo de ver, assim. Eles torcem de verdade, assim. O amor eles têm um orgulho pelo país, né? Assim, bandeiras, né? Muito. Tudo quanto é lugar tem bandeira da Albânia, Sim, e eles se vestem, é bonito de ver. É bem bonito, eles são bem tradicionalistas, assim. Eles são bem regional, assim. Muito tradicional. E o café, detalhe, voltando na história do café, o café é bem pequenininho. Só que eles ficam 2, 3 horas tomando aquele mesmo café. Esse que tem um detalhe, que é diferente dos outros lugares, assim, que nem a gente é acostumado no Brasil. Que eles ficam assim, eles vão no café, pegam um café ali e às vezes não pegam nada para comer. Pegam um café só
pego e fico ali mexendo no celular ou olhando o jornal ali e fico 2, 3 horas sentado com aquele café único e ninguém vem perguntar, ninguém vem encher o saco, ninguém vem pedir para eles sair. Eles podem ficar ali à vontade, o tempo que eles quiserem. Então não tem uma cobrança extra pelo tempo que eles ficarem. É tudo à vontade mesmo. Realmente Senta, pede café e fica até o realmente eles passam o dia no café. É. E os cafés são lotados. Os cafés são lotados, assim, tem que pesquisar, assim, bastante, procurar bastante às vezes. Se quer pegar uma mesa boa, tem que procurar bastante, assim, andar para pegar um café com uma mesa boa, por causa que estão normalmente tudo lotado. Outra coisa que eles gostam é a noite. Eles são muito festeiros. É. Muito festeiros, assim. Eles gostam muito da noite. Eles não saem muito de manhã, de tarde. De tarde. Até porque a gente foi lá, era muito quente, né? Quando a gente estava lá, era bem quente. E assim, de noite, a gente pensou assim, nossa, cidade vazia, tem um monte de coisa, não tem ninguém. Mentira. Tem Sim. bastante gente, só que de noite. Gente, De noite, noite é um... quando começa a escurecer, assim, fica o tempo assim, mais ou menos que nem tá agora, aqui, em torno de 6h30, 7 horas, 7h30 da noite. Aí eles começam a sair pra rua. Assim, é engraçado, eles são um povo bem noturno. Tanto que eles dormem também mais tarde. Eles dormem mais tarde, mas só que é seguro pra vir pra casa, né? Super seguro, nossa. Acho que a gente... Dos lugares que a gente ficou, acho que é o lugar mais seguro aqui. Teve um dia que a gente ficou, acho que era 1h da manhã, né? Teve vezes que a gente... Teve, acho que uma vez que a gente voltou vez que a gente 1h, voltou 1h e pouca, E, assim, e as outras vezes a gente voltava tranquilo. 11 e pouca, meia-noite, assim, e era bem tranquilo. O que assim. a gente Caminhando, não- isso que a gente caminhava às vezes 1,5 km aí pra voltar pra casa e bem tranquilo, assim, ninguém nunca... Nada, não ninguém aconteceu nunca falou nada, ninguém nunca parou pra nada, assim, tudo bem tranquilo. Assim. Tudo muito diferente, né? Quando a gente tava na Itália, a gente achou seguro, mas a gente ainda Tinha um receio, né? tinha receio. Por exemplo, a gente foi a Milão. Ah, e Milão eu fiquei mais Milão era preocupada. mais- Eu achei mais que eu tava no preocupante. Brasil até. É. Não, tô brincando. Mas Não, mas Milão ali Mas na Milão tá estação, mais- aquela estação de ônibus, aquela principal ali, era... quando a gente foi olhar o jogo do Milan, É. que a gente teve a oportunidade de ver, Que a gente ficou, daí E era lá ali- Lampuiano, lá a estação. ali eu fiquei muito com medo, assim, eu fiquei bem assustada, porque eu não esperava isso, né? Mas, ok. É. Em Bérgamo também, quando a gente voltou, teve um dia que a gente voltou bem tarde também, também a gente ficou... A gente já ficou mais Era receoso, assim, é seguro, mas tu já não- fica com o pé atrás, tu não confia 100%. E lá não. Lá não. Lá tu E a gente... podia esquecer a bolsa com os teus documentos ali e ninguém ia pegar. Exatamente. Ninguém. Não mexe. Não é um conselho pra ninguém deixar a bolsa, né? Mas só que realmente não- era seguro. Realmente, os lugares que a gente passou, assim, era o lugar mais seguro que a gente viu, assim, que a gente passou mais tempo, né? Não que a gente visitou apenas um dia ou 2 dias. Então, A Albânia, assim, de A Albânia, segurança, segurança, assim, eu pode- me impressionei. pode assim. ir que eles estão de É. parabéns, o que eles não estão de parabéns aí é a questão da limpeza, né? A limpeza, pelo menos, em uma Mara não pena. era tanto, né? Em Mara era mais tranquilo, assim, era bonito, assim, era de boa, assim. Ali em Tirana, pelo menos a coleta de lixo poderia ser com as lixeiras mais fechadas. Não precisava ter as lixeiras abertas, assim. Daí sai aquele cheiro de lixo, assim, tu passa assim no centro, tu vai passando assim em cada quadra, né? Tem 3, 4 lixeiras assim abertas, assim. Daí é a coisa que pontua para negativo ali. Eu acho até que, assim, eles é um país, é uma cidade, né? Tirana é uma cidade interessante de conhecer porque tem vários prédios, a arquitetura é diferente, aquela coisa mais nova, assim, que são prédios novos. Só que eles pecam às vezes pela limpeza da cidade, assim, no sentido que eles comem um chocolate, largam no chão, que a gente não tá acostumado, né? No Brasil. Então, não tá mais. Claro, em alguns lugares você vai ver, óbvio, isso é fato. Mas a gente não tá acostumado, pelo menos no nosso, onde a gente morava, Era mais limpo. era mais limpo. Então, a gente achou mais sujo, tirando. Em comparação com a Itália. Porque a Itália realmente, a Itália, pelo menos ali em Bérgamo, realmente a limpeza é bem impecável. E
Mas tirando esse fato, aí o que que acontece? Deixa muito lixo, acumula muito lixo, dá cheiro. Aí sempre tem as lixeiras na rua, o cheiro era assim, ó, É. horrível, Uhum. horrível. Então, a única coisa que uma das E o coisas ponto negativo é isso aí, é que não é um lugar É. muito limpo, é. mas não é também Não é uma sujeira, não é uma sujeira, não, mas não tu é. vai ver. Não é que a gente tá dizendo assim que não vai porque lá é um lixo. Não. Não. Muito pelo contrário, tem que ir, tem que conhecer. Tem que ir, tem que conhecer, vale a pena ir. Uhum. O que a gente não recomenda, pelo menos no meu ponto de vista, era que se você vai à Albânia e vai ficar mais tempo na Albânia, mesmo que seja inverno, vai e fica na costa. Na costa é muito interessante. É muito mais praia, né? Praia, Todo mundo gosta de praia. Mas a Tirana vale a pena ir, sim. Mas se você puder ir ali a Tirana e ficar 2 dias, 3 dias aí, mais que 3 dias já não tem muita coisa para fazer turisticamente. A não ser que você tenha assim, vai com um orçamento bom e não se preocupa assim, eu quero ir para passar bem, para comer bem nos restaurantes que eu tenho uma condição bem melhor de pagar. Então tá, daí pode ir e ficar lá. Mas como a gente tá dando uma opinião aí para as pessoas aí, muitas delas vão ficar poucos dias, ou vão vir e vão, digamos, ficar no país como nômade ou como um mochileiro, vão ficar mais tempo, né? Então a recomendação aí é para ir para praia. E assim, cuidar o lugar que você vai alugar, o Airbnb, o Booking, o hotel, porque assim, para achar as ruas lá em Tirana, lá no Brasil a gente chama de Beco, né? beco, Tudo umas quebradinhas que tem. quebradas, né? É. Se diz, não sei. Enfim, para nós é beco. E lá tem muito disso, que são chamadas ruas deles. Então, assim, Tirando as principais, né? Tirando Tudo as principais. elas são umas quebradinhas assim, meio feias, assim. Sim, então assim, a minha dica pega sempre perto das principais. Veja quais são as principais. Exemplo, a que fica... Pega as avenidas. As avenidas, As avenidas onde tem mais negócios, assim, sempre daí procura ficar. vai ser bom pra achar mercado, farmácia, sair pra restaurantes que tu vai ver, cafeterias, enfim, vai ser muito mais fácil até te locomover dentro da cidade. Porque tu tá ali, não por ser segura, porque segura é praticamente tudo, eu acho. Sim, mas eu digo assim, porque às vezes tu tá muito mal localizado, assim. No segundo Airbnb que a gente ficou bem afastado da avenida. Aí a gente tinha que entrar em várias, e a gente, não é porque eles... Muito pelo contrário, no primeiro dia, quando a gente foi achar a casa, a gente demorou muito tempo até achar, por causa que o Google Maps ele não é atualizado em questão. E uma pessoa ajudou, uma pessoa na rua, estava lavando o carro e ajudou a gente a encontrar o nosso Airbnb. Olha só, eles são, por isso que eles são bem, como é que eu posso dizer? Eles são bem prestativos, bem tranquilos, né? Eles sabem receber as pessoas. Mas era muita saidinha, muita ruazinha, e a gente estava recém conhecendo, então a gente estava com receio, assim como eu acredito que outras pessoas também possam ter de Tirana, mas fiquem ligados na hora de você se instalar num lugar, né, que fica próximo às avenidas, por causa que daí não vai ter, você não precisa se enfiar em várias ruazinhas. E outra, às vezes o mapa tá te dando num lugar lá em Tirana e na verdade é atrás, sabe? Sim, por causa dessas ruas. Então, assim, não é o Google Maps não é tão atualizado. Então, essa é a dica que a gente dá, assim, procure se instalar perto das avenidas para não precisar ter que fazer muitas ruazinhas, assim, para achar o teu Airbnb, para achar o teu Booking. E tu recém tá conhecendo o país, às vezes tu não conhece e tu fica com receio. Para nós foi seguro, mas para outras pessoas pode não ser, e assim vai de opinião. Então, procura sempre estar próximo aos lugares, né, que sejam mais movimentados. Sim, procura ficar próximo de mercado, que é o principal que você vai precisar. Farmácia, se possível, ali. Alguma coisa... Shopping ali, de preferência, sim. Onde tem mais movimentação ali, é mais
é mais recomendável ficar sempre, né? Mas outra coisa que a gente não sabia, que a gente achou pelo que a gente via, né, na verdade, a gente via muito falar sobre o negócio de religião, sobre a religião deles. Isso é muito... Nossa, isso é uma das coisas que as pessoas mais falam e na Mais verdade... fala e na verdade não é, né? Não na é. verdade eles até têm, eles são a maior parte praticante são, no caso, muçulmano, né, a maior parte. Só que eles se vestem normais igual a gente. A gente não consegue identificar, assim, quem que é e quem não é na rua. Diferente, assim, de outros países, assim, que a gente vai, onde a gente vê pela vestimenta quem que é e quem não é. Mas lá não, lá eles passam totalmente despercebidos, a gente não consegue identificar, assim, a gente não, simplesmente eles não, eles tratam a gente como iguais, assim, não tem um preconceito, assim, de ficar olhando pra gente ou de ficar julgando a gente porque a gente não é dali ou porque a gente é diferente Muito ou porque a gente é contrário. turista, né? Não, eles tratam super bem. Super O albanês é muito acolhedor, muito tranquilo, assim, muito aberto, assim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Não tem... A Albânia nos surpreendeu muito, muito pela beleza na costa, né? Porque, meu Deus do céu, o caminho, por mais que era tenso o caminho, indo pra Imara, mas tu vê cada praia linda, assim, é lindo. É. É lindo, vale a pena conhecer. O custo-benefício O custo-benefício é bom, é. Ali, agora falando de custo, só aproveitar antes da gente terminar. Ali em Tirana, ali, você vai conseguir ficar aí um casal, assim, que nem nós, assim, consegue viver bem tranquilamente, assim, vivendo uma qualidade boa ali, com 1.000 euros vai viver bem. Aí vai de vocês ter mais orçamento ou menos orçamento, se precisar apertar mais, vai morar um pouco mais longe, vai comer um pouco pior. Se tiver um pouco mais de orçamento, vai morar mais próximo do centro, vai comer um pouco melhor. Aí depende do orçamento de cada um, mas com 1.000 euros aí já dá pra se virar, de pagar o aluguel, de ter a internet no telefone dos dois, de poder comer bem, comprar bem no mercado, de poder sair para comer, por causa que realmente restaurante a gente não gostou muito, né? Mas só que é barato. Uma coisa Os importante. cafés são baratos, né? Tudo. O transporte público, o transporte público lá era 40 leque, que Nossa, o leque muito. é E funciona o leque muito bem. o leque ali é mais ou menos aí divide por 97 para dar 1 euro. Então, digamos, a grosso modo divide por 100. Então, 40 leque, que era o transporte, daria 40 centavos de euro. Era muito barato. Então, era muito barato em comparação assim. com o resto da Europa, assim. Então, A gente andou várias vezes e super funcionou, super... E Sim. detalhe, a gente andava, tu entra dentro do transporte público, do ônibus, e você não precisa comprar antes o bilhete. O cobrador fica dentro do vem ônibus. ali, você paga ali E normal. daí, ele que vem, você não vai até ele que vem. Uhum. Então ele vem até você e E você compra o ticket. em Tirana tem ali tem um terminal rodoviário ali que você consegue pegar o ônibus. Tem 2 terminais rodoviários, né? Um que você consegue pegar o ônibus para qualquer outra parte da Albânia mesmo. Então daí o ônibus mais caro que você vai pagar ali é 15 euros para ir na outra ponta da Albânia lá, digamos de Tirana a Saranda, e daí de Saranda você vai a Chisinau. Então é 15 euros até ali. Ou vai para outras partes da Albânia ali por 5 euros, 7 euros, 10 euros, depende da parte que você vai ir. E do outro lado tem o outro terminal, o TAG, que daí é para onde vai para os outros países. Daí ali você consegue pegar os ônibus para outros países ali, e também os países ao redor aqui da Albânia mesmo, né? Vai pra Montenegro, Vai pra Kosovo, Kosovo, vai pra Macedônia, vai pra Bósnia, vai pra Sérvia, Sérvia, vai pra até Grécia. consegue pegar ali no outro terminal ali bem tranquilo, assim, então, e é bem barato, assim, os ônibus, não precisa se preocupar muito com isso. E Tirana também é um aeroporto que, para começar, Tirana também opera a Ryanair, então vale a pena, o custo-benefício é bom, sim. Aí tem uns voos como a Ryanair, essas low cost, né? Então daí dá para pegar umas passagens boas aí para outros lugares dentro da Europa. Não faz todas as rotas, claro,
mas dá pra pegar umas passagens bem em conta, assim, dá pra fazer de Tirana um ponto de base, assim, pra você ir pra outros lugares. Sem contar que ela fica bem perto também da Grécia, né? Então vai pra Tirana, depois vai pra Grécia, aproveita, né? Outra coisa que a gente também esqueceu de comentar, que agora que eu lembrei, foi os caixas eletrônicos. Gente, lá eles não, assim, poucas pessoas aceitam cartão. É. Aproveite quando você estiver em Tirana, na Albânia em si. Aproveita se o lugar aceita cartão, aproveita e usa. Pra pagar no cartão. E paga no cartão. Mas assim, a maioria não aceita. A maioria não aceita. E assim, e é dinheiro, é cash. Principalmente na época de temporada. Na época de temporada. Que a gente foi. Então, a não ser que vai nos cafés, os cafés aceitam. O mercado também aceita cartão, né? Outra... Mas na rua, assim, ninguém aceita. Na rua é tudo dinheiro. Sobre os caixas eletrônicos, a gente pesquisou uns caixas que valiam a pena a taxa ser menor. Tem caixa que cobra 7, tem caixa que cobra 5 euros ali por saque, né? Daí lembrando ali que pelo menos no nosso primeiro saque a gente os nossos primeiros saques ali, dois saques a gente pagou mais. Até porque tem um limite de sacar ali que é 200 euros por mês, né? Então aí se puder trazer dinheiro físico mesmo, é melhor, né? Mas se não, trazer, daí pode sacar aqui, sacar na Albânia ali, então é de 5 a 7 euros, depende do caixa eletrônico que vocês forem usar. Você lembra do caixa eletrônico que é menor taxa? Credin é 5 euros. E tem um outro banco também, que é 5 euros também, que é 500 leque, que agora eu não me lembro mais. Fiquem ligados, pesquisem aí no chat, no Google, caixas eletrônicos mais em conta. A taxa de saque mais em conta. Porque assim, realmente, para quem ganha em real, para transferir... Cada vez que você vai botar assim na balança que tem que sacar é 7 euros, 7 euros para 5 é 2 euros por saque. Não é muito. Mas só que se você for sacar ali, digamos que você for pagar tudo no dinheiro ali, que sacou os 1.000 euros no dinheiro, daí deu 10 euros que você vai jogar no lixo ali, 10 euros daria pra ir pra algum outro lugar, conhecer algum outro lugar. Né? Uma passagem pra ir pra outro lugar na Albânia. Porque a nossa passagem pra Imar deu 15 euros, por exemplo, pra qual a cidade? Uberati? Uberati acho que era 5, né, se não me engano. 5 euros, imagina. 5 ou 7, acho que era 5. E Dures mesmo também era 2,50, 2,50 aí, 2,50 volta. Que é uma praia, né? Que é uma praia, né? Praia de Dures. Então daí daria para nós dois as passagens. Só no que a gente economizaria de taxa. Então não vale a pena. Então pesquisa, fica a dica aí. E se você gostou aí do conteúdo aí, por favor, se inscreva no nosso canal já, né? Comenta. Curte, compartilha, envia para outras pessoas, aí pra gente atingir o máximo de pessoas possível. Aí. E mais uma vez aí, obrigado aí por nos assistir, quem chegou aí até o final. Então, boa noite aí, tchau.